um estilo, desenhar roupas, ter a sua própria marca. Com certeza estes são sonhos de muitos estilistas. No entanto, para se obter sucesso nessas áreas, são necessários conhecimentos acerca da indústria da moda. E é pela indústria da moda que eu, Camila Gonçalves, convido você para um passeio. Semestralmente, temos a possibilidade de ver as semanas de moda acontecendo. Milão, Paris, São Paulo, Nova York, Londres. Todas elas apresentam as coleções mais atualizadas e das criações dos renomados estilistas. Porém, por trás de todo esse glamour, muitas são as pessoas envolvidas para que aquelas coleções saiam do papel e se tornem realidade. Toda criação de coleção tem início na pesquisa. Formas, cores, materiais, tendências, tudo isso vira subsídio para o trabalho do estilista, que vai criar, ao mesmo tempo, trabalhando com as variações do mercado para qual ele atua. Então ele vai fazer uma limpeza naquela criação dele de acordo com aquilo que o mercado espera dele. Com a coleção pronta, é hora de começar a transformá-la em algo palpável, em algo existente de fato. É aí que entra a parte industrial da moda. É a partir deste ponto em que vamos começar a transformar aqueles produtos em realidade. O primeiro passo a ser dado para transformar essa coleção em algo real é desmembrar cada uma das peças, realizar as fichas técnicas de cada uma delas. Essas fichas são essenciais para a produção, pois nelas são colocados todas as informações essenciais, tais como os tecidos, os materiais, as suas devidas quantidades e fornecedores, as variações de cores, a sequência operacional de produção, informações de costura, informação de maquinário, as informações do cliente, da grade, da tabela de tamanhos. Tudo isso deve ser colocado nessa ficha técnica. O desenho técnico é essencial na ficha técnica. É ele que se usa numa ficha técnica e não um desenho do croquis. Deve ser muito bem elaborado, de maneira que ele seja muito fiel àquilo que a peça será quando pronta, quando já feita em tecido. A ficha técnica é a porta de entrada dos produtos na área fabril, na área operacional das empresas. Muitas vezes elas são feitas pelos próprios estilistas, mas nem sempre esse profissional detém todas as informações necessárias sobre a área operacional para que isso possa ser feito com uma qualidade maior, evitando assim erros na produção ou então até mesmo retrabalhos que vão acabar causando um impacto bem grande financeiramente nas empresas. Reforço que é muito importante para o estilista conhecer as áreas operacionais dessa empresa e a partir de agora eu apresento algumas delas. A área de modelagem é tida por muitas empresas como o coração da fábrica. É nela que os produtos começam a ganhar vida, forma, e é a partir dela que eles começam a vestir o corpo. A modelagem ideal é aquela que veste o corpo muito bem e é aquela que valoriza o corpo por meio de recortes, criando muitas vezes até ilusão de ótica, como criando uma cintura por meio de um recorte, valorizando o corpo de quem veste. É necessário focar muito bem para que tipo de corpo você vai atuar, visto que nós aqui no nosso país temos uma diversidade imensa de tipos de corpo. No sul se tem um tamanho onde as pessoas têm geralmente as pernas mais compridas. Já no Nordeste nós temos as pessoas com estaturas menores. Então isso precisa ser considerado quando fazemos uma modelagem. A modelagem ela também é um setor onde se transforma de um tamanho em vários. É onde se faz a grade,
É muito importante saber que, ao se fazer uma grade, é preciso utilizar o método proporcional. Muitas vezes nós vemos na confecção as pessoas aumentando apenas o comprimento e a largura, deixando decotes, ombros e cavas do mesmo tamanho para todos os tamanhos. Isso é um erro grosseiro, porque você tem pessoas baixinhas com um decote imenso e pessoas baixinhas, pequenininhas, né, com um decote imenso, e pessoas grandes com decote apertado. Então é um erro muito grosseiro. A forma correta de se graduar uma modelagem é utilizando a proporção. E para isso requer técnica. Na modelagem também nós fazemos os gabaritos para estampas e bordados. É nela que nós vamos marcar a localização correta dos bordados, dos bolsos, das pences, dos piques. Se um pique, por exemplo, numa perna de calça, não bater com a perna, com a parte de trás, isso com certeza vai gerar um problema lá na costura. Então, a modelagem é responsável por enviar um molde que esteja sempre batendo pique com pique, as pences no local adequado e sempre bem marcadas. Existem recursos computadorizados de se fazer a modelagem ou de se transferir aquele trabalho feito na mesa para o computador. O sistema chama CAD e tem vários sistemas disponíveis no mercado, tanto nacionais quanto importados, mas todos eles são muito eficientes. A modelagem é um dos principais ativos da empresa, então é sempre bom tê-la bem guardada. O próximo passo é o corte. Nós enviamos os moldes para o corte e eles vão receber, por meio da ficha técnica, aquela ficha técnica que já foi feita, contendo a grade, eles vão ver os tecidos, vão ver as combinações de cores, vão separar esses tecidos, deixá-los descansar. Isso é um detalhe que muitas empresas acabam não ligando, né, que é o descanso do tecido, mas isso é essencial, porque uma vez que o tecido não descansou corretamente, ele tende a encolher, seja durante o processo ou seja depois quando a pessoa for usar, o cliente, o consumidor final for usar essa peça pode encolher, então a gente precisa respeitar o tempo do tecido. É no setor de corte que acontecem os grandes desperdícios na empresa. É nele que os maiores prejuízos são gerados. Por quê? Porque quando os moldes não são bem encaixados nesse tecido, a gente acaba tendo muitas sobras laterais que nem sempre são consideradas. E quando elas não são consideradas, o que acontece? Você acaba jogando muito tecido fora. Muitas vezes você poderia ter tirado outras peças se aquelas que você encaixou tivessem sido bem feitas. Então, é preciso ficar de olho nesse desperdício do corte. Temos que prestar atenção também no corte nos tipos de máquina em que vamos utilizar. Nós temos as máquinas de faca, as máquinas de disco, as máquinas de fita. Cada uma delas é mais adequada para um tipo de produto. As máquinas de fita, por exemplo, são perfeitas para biquínis e calcinhas e sutiãs, lingeries em geral. As máquinas de disco, muita malharia utiliza. Particularmente, a máquina de disco ela não é tão precisa. Então eu a utilizo para peças mais rústicas, como camisetas, peças que não tenham tantas curvas, que não sejam tão sinuosas no seu molde. A máquina de faca é a mais comum, ela corta desde o jeans até uma peça mais delicada, que tem mais curvas, mais formas. Temos também o sistema CAM, associado ao sistema CAD, aquele da modelagem, e ele corta através de um comando do computador.
Então, para isso é necessário uma mesa onde temos um cabeçote, e esse cabeçote tem uma faca. Esse é o que permite a maior precisão e a maior economia de tecidos. Por quê? Porque a faca, ela desce exatamente no local onde deve ser cortado, diferentemente da máquina que nós utilizamos manualmente. Ela precisa chegar até o risco, essa já não, essa é mais precisa. Então, com certeza, ela é a que oferece o maior rendimento, a maior economia no setor de corte. Agora, com a nossa produção cortada, nosso próximo passo é enviar essas peças para a costura. Se leva em consideração para enviar a costura é o tipo de maquinário adequado, né? É o tipo de produto que aquelas máquinas estão preparadas para receber. Muitas vezes, ao se desenvolver uma coleção, o estilista que não detém informações mais abrangentes sobre costura acha que qualquer costureira é capaz de fazer qualquer coisa, e não é bem assim. Nós temos uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, nós temos costureiras que são especialistas em tecidos finos, como chiffon, como tecidos de musseline, e as máquinas delas geralmente são calibradas para receber esse tipo de tecido. Nós temos ainda aquelas que estão acostumadas a fazer tecido plano, só que com pesos médios. Então é uma camisaria, não são tecidos tão finos quanto musseline e chiffon e outros parecidos, mas são peças que são mais refinadas e com tecidos de peso médio. Nós temos ainda aquelas que são especialistas em jeans ou em brim, em tecidos muito pesados. E a malha, ela utiliza 3 tipos de máquina, basicamente. 2 em maior escala, que é o overlock e a galoneira. Algumas trabalham também com a máquina reta, por exemplo, aquelas que fazem polo, porque o peitilho é feito com a máquina reta. No entanto, é um pouco mais difícil achar uma costureira que faça polo, porque ela é mais próxima do tipo de costura de tecido plano. Nós precisamos, ao desenvolver uma coleção, entender quais são as máquinas que vamos utilizar, até mesmo para lá no nosso desenho delimitar se vai pesponto, se não vai, para que a gente possa, digamos que limitar aquilo que nós temos disponível na empresa. Por exemplo, você vai criar uma peça de malha com pespontos. Nem sempre isso é viável, nem sempre a malha vai aceitar. E quando a pessoa for usar aquela peça, provavelmente, se o pesponto não for feito numa máquina adequada, ele vai arrebentar. Então, nós como estilistas, precisamos saber dessas informações, conhecer essas máquinas, para poder propor uma solução e não um problema. Ainda falando de costura, nós temos também alguns acessórios para a costura, para a máquina de costurar, que são muito úteis e eles precisam ser conhecidos do estilista. Por exemplo, o aparelho para galão, né, que nós usamos para fazer os galões de camisetas, de blusas, enfim, de artigos de malha. Muitas vezes também utilizamos na máquina reta para fazer artigos de tecido plano. No entanto, é preciso que o estilista saiba
as dimensões desses galões para poder propor os aparelhos adequados. Então, existe uma infinidade de aparelhos possíveis e que vão auxiliar muito. No quesito estamparia, é imprescindível que o estilista tenha noções das técnicas que possam ser utilizadas. É extremamente necessário conhecer as técnicas disponíveis no mercado para que possa fazer uma adequação correta para cada tipo de produto que vai ser feito, visando evitar alguns contratempos, como por exemplo, o uso de alguns tipos de estampa emborrachada em partes que serão costuradas. Isso, se acontecer, com certeza a parte que será costurada vai furar a estampa emborrachada, causando danos a ela. Então é muito importante que o estilista tenha esse conhecimento a fim de evitar possíveis rupturas na estampa, estragos e queda na qualidade. Para bordados é a mesma coisa, é imprescindível que ele conheça os tipos de bordado, as formas que são possíveis serem representadas no bordado. Às vezes o estilista quer algo tão fininho que muitas máquinas, hoje tudo bem que tem muita modernidade na área de bordados, mas muitas vezes não se consegue uma visibilidade adequada. Então é preciso que ele conheça o que ele tem disponível para poder adequar o seu produto àquilo que é possível. Já estamos quase encerrando essa conversa, mas não sem antes falar sobre o controle de qualidade. É essencial para o estilista conhecer os padrões de qualidade mais adequados para o seu produto. Identificar o que é um bom caimento, identificar o que é uma boa costura, o que é uma costura adequada para o tecido escolhido. Tudo isso vai acabar gerando um produto muito melhor e que ele mesmo vai se orgulhar de ter feito. Ao final de todo esse processo, é imprescindível prezar pela boa apresentação do seu produto. Para isso, é necessário cuidar muito bem da passadoria. A passadoria vai com certeza valorizar o seu produto e o seu cliente vai se sentir muito mais valorizado, pois ele está recebendo um produto que foi bem cuidado e que é visivelmente bem cuidado. E com isso, valorizar todos os processos anteriores, a boa costura, a boa modelagem, o bom caimento, o bom corte. Tudo isso é potencializado quando se leva em consideração uma boa passadoria. Bom, eu vou ficando por aqui. Adorei compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês sobre esse universo tão amplo e tão fascinante que é a produção industrial do vestuário. Espero que tenha ficado claro que todo estilista que detiver esses conhecimentos com certeza terá mais sucesso em sua carreira. E para que a gente possa estender a nossa conversa, eu deixo à disposição o meu blog. Muito obrigada e até a próxima!